Já foi, doutor. Senhores, bom dia. Muito obrigado, Jailson. Obrigado. Tenha um bom trabalho. Senhores, bom dia a todos. Iniciamos nesse instante mais uma sessão da 4ª turma ordinária do Tribunal de Impostos, 29 de junho de 2022, 8 horas e 30 minutos. Cumprimento aqui os meus colegas, o doutor Flávio, receba o meu abraço, doutor Tabir, doutor Rafael Zulli, e aqui nos recebe e recebemos também o doutor Paulo Roberto de Andrade. Doutor Paulo, seja muito bem-vindo à nossa Câmara, que Obrigado. Aqui, de maneira muito honrosa, nos acompanha em substituição à nossa presidente, que se encontra impossibilitada de fazer esta presente sessão. Toda sorte toda minha. É nossa, saiba que é nossa. Se os colegas me permitirem, eu anuncio que temos aí apenas um processo na pauta, é o auto de infração 40.91.702, em que é autuada Petrobras, Petróleo Brasileiro S.A., e temos também um recurso de ofício, né, esse processo, mas temos também o pedido de realização de sustentação oral pelo patrono da parte. Salvo engano, o doutor Érico, não sei se encontra aqui logado. Doutor, nos escuta? Sim, escuto, estou aqui presente. Perfeito. Agora sim temos a sua imagem. Então, mais uma vez também cumprimento o doutor Érico. Seja muito bem-vindo aqui à nossa Câmara. Esqueci, mas agora eu faço, estendo aqui os cumprimentos a todo o pessoal que nos dá suporte e também aqueles que irão nos assistir. Sessão esta que estará disponível aqui também na internet e no site do Tribunal em até 5 dias. Doutor Érico, nós temos então aqui este recurso de ofício. Eu pergunto se o senhor dispensa a leitura do relatório, para que possa bem aproveitar aqui o seu tempo, mas eu só faço uma observação. Esse processo, na verdade, ele já havia sido julgado pelo TIT, por uma de nossas câmaras ordinárias. Ele, em sede recursal, foi aviado o recurso especial e a Câmara Superior entendeu a necessidade do complemento de julgado, entendendo que se deu uma interpretação ampla ao que seriam produtos que participassem de uma sequência ou de um processo industrial que estariam ali submetidos ao aproveitamento de créditos, né? E a Câmara Superior entendeu e adotou, por maioria de votos, a chamada interpretação restrita, no sentido de que não seriam todos os produtos que poderiam dar direito ao aproveitamento de créditos, mas este ou aquele. E determinou que os autos voltassem para esta Câmara Ordinária, me foi distribuída a relatoria dele, definindo como limite apenas a análise sob esta ótica por eles indicada, né? Então, eu já antecipo que já tivemos uma decisão, esta decisão foi submetida a recurso, a Câmara Superior determinou que se voltasse para fins de complementação de julgado. Então, como o processo está sob minha relatoria, eu já anuncio que eu fui ali tolhido de uma maior liberdade de apreciar mérito e demais pontos que não aqueles determinados pela própria Câmara Superior. Então, essencialmente, essa é a apresentação do processo. Se o doutor Érico assim quiser, possa fazer bom uso da sua palavra. O senhor tem 15 minutos. Eu só vou gravar no sistema, e aqui é uma questão de registro, não é uma gravação, mas, de toda sorte, eu vou gravar no sistema a realização da sua sustentação oral. Me dê apenas um segundo, só para verificar aqui o AB. Vamos lá, realizada. Gravar sustentação oral. Selecione um procurador. Este é o ponto. Eu não sei se o senhor tema a sustentação oral. De toda sorte, não se encontra aqui no sistema. Eu vou fazer manual a inclusão do seu nome da sua OAB. Tá, Érico... Diga. Eu acho que eu tenho o subestabelecimento, foi logo feito no finalzinho da semana passada, se eu não me engano, ou na segunda. Mas, documento de identificação, qual a sua OAB, doutor? 237. Sim. 511.
5:11. Não sei se o Tabir consegue Estou procurando já, eu já estou procurando aqui. Acho que teve dois documentos de Dois subestabelecimentos, né? Um para mim e um para a doutora Carolina. Silvia Érico Almeida Console e Simões. Isso, exatamente. Já está aqui, folha 963 do processo. Perfeito. Então, senhores, doutor Érico, fique à vontade e faça bom uso do seu tempo. A palavra é sua. Muito obrigado. Gostaria de agradecer aí a oportunidade e desejar aí um bom julgamento, um bom resto de semana. Tentarei ser econômico, já que o mérito aqui acho que não é a discussão. Fica só aqui o meu registro de que realmente o julgamento na Câmara Superior foi, pelo menos na minha experiência, foi inédito. Eu nunca havia presenciado um retorno para novo julgamento, assim, para diligência, às vezes para fazer algum tipo de diligência em que ou a fazenda ou há uma manifestação, mas depois retorno à Câmara Superior e lá eu me manifesto. Mas, de qualquer forma, fica aqui anotado só a minha estranheza em relação a este processo. Também acredito, e aqui vou refazer nosso entendimento de que todos os bens elencados neste auto de infração tiveram reconhecidos, tanto pelo Câmara Baixa, lá no setor de julgamento de Osasco, quanto acho que foi julgado pela terceira Câmara Julgadora, também acolheu, de que todos os bens ali fazem sim, pertencem ao processo produtivo do estabelecimento autuado, tá? Que no caso é a produção de petróleo em alto mar. Há laudos técnicos nesse sentido. Houve menção de que em determinadas mercadorias não teriam apresentado laudo, mas que por uma interpretação também foram reconhecidos a sua importância para o resultado da atividade fim do estabelecimento. E acho que, se eu não me engano, todos foram reconhecidos. O representante fiscal reconheceu também que a maioria dos bens ali listados no anexo do auto de infração eram insumos da produção, com exceção de, acho que uns 5, que ele entendeu que talvez pudesse ter ligação com a manutenção do equipamento e não com a produção do produto ou ser um produto intermediário. Então, eu gostaria aqui de que vossas senhorias se atentassem apenas à questão técnica de que se algum daqueles bens não fazem parte da atividade fim, ou não, seja por incorporação, seja por desgaste, ou seja por qualquer tipo de participação na produção, que, é bom reforçar, é a produção de petróleo em alto mar. Então, existem toda uma particularidade da indústria do petróleo, já que é feita com lâminas de água, lâminas de solo, tem toda uma necessidade de diversos produtos que, num primeiro momento, parecem que não fazem parte, mas sem esses equipamentos, sem esses produtos, não há produção de petróleo. Por mais a ausência de, às vezes, um fluido não dá a consistência necessária para que o poço fique rígido, e se o poço não está rígido, não há a introdução de sonda, ou não há possibilidade do retorno do petróleo e do gás, e de, enfim, qualquer outra coisa que venha do subsolo. Então, há necessidade de um estudo bem técnico para embasar o afastamento desses produtos como produtos intermediários para a produção. Tá? Muito obrigado, acho que é basicamente isso. Desculpa se eu me estendi um pouquinho. Obrigado. Perfeito. Bom, eu abro os debates aqui. Pergunto se os meus colegas têm alguma ponderação a ser feita inicial, senão eu parto para a leitura do voto. Doutor Paulo, quer aguardar a leitura do voto? Doutor Flávio, doutor Zulli. Podemos passar ao voto. Gostaria de perguntar só o seguinte: a representação fiscal, quando do julgamento do ofício, ela diz que, efetivamente, esses materiais foram adquiridos e supostamente foram empregados antes do início da produção dessas duas usinas de petróleo, que seriam aquelas móveis, né? E que aí, por conta disso, tá? Desse lapso temporal, deveria se falar em material que
que teria sido empregado na produção. O que a representação entendeu nesse sentido, doutor Thalia, que eu não consegui se eu posso, chegar lá? eu creio que essa questão acho que até se restou um pouco superada, porque no voto anterior, que não foi, na verdade, esse voto hoje, o julgamento hoje é sobre complemento de julgado apenas, né? Essa questão acabou, no meu entender, superada, porque o próprio relator anterior ele falou, não, olha, o posto estava em produção desde 2013, se eu não me engano, e como essas operações são posteriores, creio que 2015, não, essa questão não é da fase pré-operacional, vamos dizer assim, mas é da fase operacional, portanto, eu entendo, aí que foi a questão que está posta em julgamento, olha, tudo faz parte dos materiais indispensáveis para a produção e, portanto, faz entrar. Mas então eu entendo nesse momento que essa questão acabou superada pelo próprio voto nessa parte em que não foi alterada, né? Por mais que a gente tenha dito lá atrás então, efetivamente, ele já estava em operação. Isso, já tinha até carta de operação, inclusive, né? Pelo teor do voto aí que se manteve no fim das contas, né? Nessa parte. Infelizmente, não infelizmente, mas é uma questão processual. Como eu antecipei, eu também tive esse questionamento, né? Mas eu não posso e não podemos entrar nesse mérito nem de qualquer outra questão que já restou superado por força do julgamento. Lembrando, estamos em sede complementar, né? Então, temos que complementar aquilo que não foi dito, por assim dizer. Então, doutor Zúlio, posso passar a leitura do voto? Ele tá breve? Sem dúvida, e aí, eventualmente, pode ser? Sim. Então, vamos lá. Eu vou fazer a leitura aqui rapidamente. Não lendo o relatório, claro. Vamos lá. Delimitada a matéria a ser apreciada por esta Câmara Julgadora, passo ao voto. Consoante determinado pela Colém da Câmara Superior desta Casa de Impostos e Taxas, os presentes autos retornaram para complemento de julgado a ser materializado por esta quarta Câmara Ordinária, por força do seguinte entendimento, que aqui se colaciona de modo sintético a saber. Eu vou ler só para que fique claro em respeito ao patrono e também àqueles que nos assistem. Assim, isto determinou a Câmara Superior. Somente deveriam ser admitidos ao creditamento insumos diretamente utilizados no processo produtivo, isto em face de interpretação mais restrita do que seria atividade fim, tendo em vista o disposto na legislação, diversamente do admitido pelo acórdão recorrido, que não se preocupou em denotar qualitativamente para as mercadorias envolvidas nestes autos qual sua real participação no processo de produção, isso negritado, preferindo adotar ampla aceitação de produtos que fossem necessários às atividades da autuada, com base em laudos técnicos e voto com fundamentos incorporados referentes a produtos outros. E continua a Câmara Superior. Forte nestes fundamentos, conheço e dou provimento ao RESP da Fazenda Pública, reformando o resolvido AQUA, devendo retornar os autos à instância anterior para complemento de julgado, analisando novamente os produtos em discussão à luz do modelo interpretativo restritivo indicado supra, admitindo creditamento somente àqueles consumidos no processo industrial ou empregados para integrar o produto objeto da atividade de industrialização. Então, assim dispôs a Câmara Superior. Agora, minha leitura. A leitura do quanto decidido torna clara a delimitação da matéria objeto de nova análise por esta Câmara Ordinária, qual seja, a análise dos produtos em discussão neste AIN sob a ótica interpretativa restritiva, buscando seja apontada uma a uma a sua real participação no processo de produção. Destaco outro sim, não ter sido devolvida a esta quarta Câmara a tônica afeta ao momento da entrada de tais mercadorias no estabelecimento autuado, se antes ou depois do início de sua produção, superada, pois, a necessidade de manifestação acerca de tal ponto. Pois bem, compulsando os termos do R-Decisum de piso proferido às folhas 874, depreendo ter o ilustre juiz relator fixado sua convicção segundo a qual a própria descrição das mercadorias feitas pelo fisco, no demonstrativo anexo 1, folhas 5 a 38, bem como a sua quantidade, justificariam que tais mercadorias seriam utilizadas no processo produtivo da autuada, dada a sua característica essencialmente industrial. Vou aos autos, especificamente ao referido anexo 1, e lá encontro tabela informativa constante de 10 colunas, das quais merecem destaque por guardar relevância com a temática aqui em análise, as colunas 8 e 10,
eis que as mesmas trazem em seu bojo a descrição das mercadorias analisadas, bem como a descrição de sua utilização no processo produtivo. Em um primeiro momento, perceba que o cotejo a ser realizado entre as referidas colunas nos levaria à objetiva constatação acerca da real participação das mercadorias ali descritas no processo de produção, o que poderia vir a atender o quanto determinado pela Câmara Superior deste TIT. Todavia, remanesceriam os necessários esclarecimentos acerca da validade do quanto lá informado, este a ser prestado tanto pelo senhor AFR quanto pelo próprio contribuinte, sempre se prestigiando a ampla defesa e o contraditório. Todavia, concluo que a resposta à notificação 60282-2014, acostada às folhas 325, quando lida em conjunto com a resposta à notificação 66613 de 2014 e o seu complemento às folhas 329 e 332, já são, per se, suficientes para bem cumprir o quanto determinado pela Câmara Superior, eis que expressam, a meu sentir, o exato objeto devolvido à análise desta quarta Câmara Ordinária e dispensam manifestações adicionais das partes envolvidas. De imediato, a leitura do mencionado documento residente às folhas 325 explicita se tratar de insumos os produtos listados no anexo 1 da lavra do AFR autuante. Por outro giro, é de mister se destacar a inexistência de manifestação contrária por parte do fisco paulista, reputando-se, pois, válida a classificação apresentada pela contribuinte às folhas 325, nestes autos amparada por provas e informações de ordem técnica. Deste modo, com força, entendo que os seguintes produtos listados pela própria contribuinte, com base no anexo 1 elaborado pelo AFR autuante, trazido aos autos das folhas 5 a 38, não só são insumos, como são empregados na preparação de poços, seja na fase de simulação, na fase de completação ou na de avaliação. São eles. E eu vou ler justamente porque o objeto é esse cotejo de produtos e essa separação eventual. São eles: ácido clorídrico, adensante para poço, alcalinizante, ácido etílico, antiespumante para poços, biocida, broca DF-res, broca denate, broca decinte, carbonato de cálcio, cloreto de sódio, desemulsificante, detergente para poços, emulsificante para poços, fluido base, fluido hidráulico, inibidor de corrosão, monetileno glicol, alto diesel marítimo, óleo diesel marítimo, parafina, preventor de emulsão, redutor de filtrado para poços, redutor de tensão interfacial com 280 litros, resina goma xantana, resina PAC, solvente de petróleo e viscosificante para poços. Um passo adiante, de idêntica forma, procedo em relação à resposta à notificação número 66613-2014, da lavra da contribuinte, trazida às folhas 329, bem como sua complementação encontrada às folhas 332, e delas extraio serem insumos utilizados na etapa de produção os seguintes produtos. Então já há uma separação: ácido clorídrico, alcalinizante, álcool etílico, antiespumante para poços, biocida, cloreto de sódio, desemulsificante, fluido hidráulico, inibidor de corrosão, monetileno glicol, óleo diesel marítimo. Serem insumos não utilizados na etapa de produção os seguintes produtos: adensante para poço, broca de fres, broca denate, broca decinte, carbonato de cálcio, cloreto de cálcio, detergente para poços, emulsificante para poços, fluido base, parafina, preventor de emulsão, redutor de filtrado para poços, redutor de tensão interfacial com 280 litros, resina goma xantana, resina PAC, solvente de petróleo e viscosificante para poço. Deixo consignado, a meu sentir, o fato de o próprio contribuinte ser o autor de tais declarações já afasta, de um lado, qualquer possibilidade de se alegar desconhecimento ou falta de oportunidade de sua manifestação. De outro, dispensa qualquer outro complemento frente à confessio apresentada pela autuada, diga-se, a favor ou contra os seus interesses. Assim exposto, com base não só nas supramencionadas respostas às notificações trazidas aos autos pela própria contribuinte, como também em todo o conteúdo probatório por mim visitado e revisitado, nos limites e na profundidade do quanto definido pelo ilustre órgão superior deste Tribunal de Impostos e Taxas, conheço do presente recurso de ofício para dar-lhe parcial provimento, devendo: 1. Ser restabelecida a infração apontada na exordial quanto ao aproveitamento indevido de créditos relacionados aos seguintes produtos. Cito aqui os produtos, vou dispensar os colegas da leitura deles, porque já o fiz. E 2. Ser cancelada a infração apontada na exordial
quanto ao aproveitamento de créditos relacionados aos outros tantos produtos já descritos acima. É como voto que ora submeto ao crivo de meus pares. Então, senhores, apenas como não explicação, mas, enfim, como contrassenha, como contraprova, se formos aqui às páginas mencionadas, né, relacionadas aos documentos, que são da lavra da própria contribuinte, então, folhas 329, 332, em verdade se tratam de respostas a questionamentos feitos pelo senhor auditor fiscal, dizendo o seguinte: estes produtos, me informem, fazem ou não fazem parte do processo produtivo? E a própria contribuinte respondeu: este faz, este não faz, este faz, este não faz. Então, eu entendi por bem que o melhor caminho, atendendo mais uma vez, talvez eu resolvesse de uma maneira totalmente diferente desta que assim eu faço. Mas, baseado nos limites que me foram impostos pela Câmara Superior, o que eu fiz? A interpretação restritiva, quais são e quais não são. Baseado em não só naquilo que consta dos autos de ordem técnica, mas essencialmente na própria declaração ou declarações da contribuinte, dizendo: estes são, estes não são. Então, relativamente falando, ficou fácil no sentido de dizer, se a própria contribuinte se manifesta dizendo ela mesma que não são ou não fazem parte do processo produtivo, não serei eu que vou dizer que fazem. E vice-versa. Olha, está dizendo que fazem parte, não houve contradita da fiscalização, portanto, eu tomo essas afirmações, claro, lastreadas em todo o conjunto probatório que se encontra nos autos, nos laudos e por aí vai, dizendo: estas eu tomo como verdadeira afirmação de que fazem parte. Por último, e eu faço questão de frisar mesmo, decidiria de uma maneira diversa, mas estou impedido de assim fazê-lo, eis que este é apenas um complemento de julgado. Não estou minimizando o teor do voto, mas é o que nos cabia, é o que me cabia neste julgamento. Portanto, eu coloco a palavra aqui aberta aos colegas e, por óbvio, à representação fiscal, caso queiram aí fazer as suas ponderações. Por favor. Doutor Flávio, alguma consideração? Eu vou acompanhar o doutor Argos por dois motivos. Primeiro motivo, é já há bastante tempo que eu tenho voltado que não precisa ser imediato e total, que basta participar do produto produtivo. E segundo, eu estava vendo aqui e realmente a autuada que não faz parte do processo produtivo. Então, eu vou acompanhar o doutor Argos. Doutor Paulo. Oi, doutor Argos. Eu trouxe aqui o nosso debutante aqui. Exato, estou aprendendo aí com Fique à vontade, doutor Paulo. Eu preparei aqui um voto que acabou resultando parcialmente, acho que divergente do seu voto, doutor Argos, acho que numa extensão até não tão grande, mas se possível, eu me permitiria ler aqui, não sei qual é o procedimento. Não, você está requerendo precisa pedir. Se é o caso, o senhor precisaria pedir preferência, então tem uma janela para que você peça preferência, eu habilito, claro, essa preferência. Só então eu vou aguardar aqui o pedido. E aí sim, o senhor precisa lançar no sistema. Exato. A nossa sugestão é recorte e cole do Word. Perfeito. E jogue no sistema. E aí sim fica registrado. Perfeito. E aí eu posso passar a leitura, é isso? Claro. Primeiro precisa lançar. Tá. Vamos ver aqui. Já lancei aqui. Devolver para a agenda de pauta, devolver para o relator. Fechar um pouquinho a solicitação. Então, ela está, por óbvio, concedida. Perfeito. Aqui vou em redigir preferência, né? Isso. Ementa. E agora o voto.
Se eu quiser sinteticamente explicar, até antes da Claro, leitura, claro. qual foi a sua leitura? Perfeitamente, doutor Argos. Acho que fica contextualizar fica mais fácil. Isso em prestígio ao patrono que aqui se encontra e àqueles que nos assistem também. Perfeitamente. Bom, questão antecedente ao conhecimento, não há questão antecedente ao conhecimento. Acho que essa é a opção, né? Conhecido integralmente com julgamento de mérito. É isso, parcialmente provido. Estou registrando o voto. Enfim, acho que o meu ponto de divergência, doutor Argos, está só no seguinte aspecto. Aquelas respostas de folhas 329, 333, em que a própria Petrobras meio que reconhece determinados itens como não relacionados à etapa de produção, eu acabei, acho que, emprestando um valor um pouco menor do que o senhor fez no seu voto, por algumas razões. São esclarecimentos feitos em outro processo, né, anterior, inclusive, à instalação dessa fiscalização. Para mim, não fica claro exatamente qual é o contexto em que esses esclarecimentos foram feitos. Alguns itens desses esclarecimentos, inclusive, não são sequer itens desse processo. Se a gente pegar, por exemplo, aqueles itens de broca, eles não constam do anexo 1 deste processo, né? E fica a impressão, olhando, quer dizer, analisando toda a defesa apresentada pela empresa e os documentos apresentados por ela, que nos itens mencionados nesses esclarecimentos, que são pertinentes a esse presente feito, me ficou a impressão de que quando a empresa falou que não são utilizados na etapa de produção, ela estava dizendo que são utilizados naquela etapa de completação, que, na minha visão, integram também a produção. A meu ver, não é uma etapa prévia, mas é uma subetapa indissociável da etapa de produção. Então, eu tomei esse não é utilizado na etapa de produção como não é numa produção stricto sensu, digamos assim, mas é numa produção lato sensu, em que há consumo, quer dizer, eu estou atendendo, a meu ver, atende a determinação da Câmara Superior, né? Quer dizer, não são apenas itens que se relacionam, que são essenciais ao processo produtivo, mas sim se consomem nesse processo. Portanto, acho que estou perfeitamente dentro das fronteiras do que foi determinado pela Câmara Superior. Então, mais basicamente isso, e também acabo fazendo um esclarecimento sobre a questão das graxas e dos lubrificantes. Mas acho que aí a leitura do voto acho que é suficiente para que fique muito claro. Então, se não for Fica à vontade, vamos lá. Atrapalhar demais, eu leio aqui também um voto bem curto. Manda. Então, vamos lá. Permito-me divergir parcialmente do ilustre relator pelas razões que exponho a seguir. O lançamento decorre da glosa de créditos apropriados pela recorrida sobre uma série de produtos químicos e fluidos, antiespumantes, adensantes, detergentes, emulsificantes, etc., empregados em suas atividades nos postos petrolíferos de Sapinhoá e Lapa, na Bacia de Santos. Tudo está em saber se os tais produtos configuram insumos ou meros materiais de uso e consumo daqueles estabelecimentos. Na primeira hipótese, o creditamento é desde sempre permitido, e na segunda, somente a partir de janeiro de 2033. A ilustre terceira Câmara catalogou-os como insumos por entendê-los necessários a viabilizar a atividade da autuada. Como se vê, o colegiado adotou um conceito bastante largo do Instituto, próximo, aliás, ao de essencialidade para a produção, consagrado pelo STJ para a não cumulatividade de PIS/COFINS, no repetitivo 1222170. Sob tal premissa conceitual, a terceira Câmara desproveu o recurso de ofício, mantendo a decisão da DTJ que cancelara o lançamento. A Câmara Especial, então, determinou que a Câmara Baixa rejulgasse o recurso de ofício, assumindo como insumos desta feita somente os itens que, ademais de vinculados à produção, efetivamente se integrassem ao produto final ou fossem efetivamente consumidos no processo produtivo. É com esse novo e mais restritivo paradigma conceitual que os itens objeto das glosas, constantes do demonstrativo 1 da autuação, devem ser agora reexaminados. Dito isto, entendo que o voto vista proferido pelo juiz Mauro Kiyoshi, quando do julgamento do feito pela terceira Câmara, operou uma excelente qualificação jurídica dos fatos.
em linha com os parâmetros hermenêuticos estabelecidos pela Câmara Superior, o voto, aliás, assevera que a essencialidade ou indispensabilidade de um dispêndio à produção não é o bastante para alçá-lo à condição de insumo. Tanto quanto o referido voto, também me convenço de que a boa maioria dos produtos listados no anexo 1, inegavelmente, se consomem em razão da interação com o processo de produção de petróleo. Restou demonstrado que a produção petrolífera dos poços de Sapinhoá e Lapa iniciou-se em 2011. Portanto, quando os dispêndios glosados foram incorridos pela recorrida em 2015, a chamada fase de completação do poço já estava encerrada. Os esclarecimentos prestados pela empresa recorrida, em que afirma que determinados itens listados no anexo 1 não são utilizados na etapa de produção, referem-se a outro procedimento fiscalizatório realizado em 2014, distinto do procedimento destes autos, e não fica claro em qual contexto fático tais afirmações foram feitas. De mais a mais, os laudos de folha 383734 convencem-me suficientemente de que os tais processos de perfuração e completação do poço petrolífero são, quando muito, subetapas do processo de produção, mas não exatamente etapas prévias deste. Em outras palavras, a fase de completação integra o ciclo produtivo, sendo dele indissociável. Como bem adverte o voto vista, não merecem, por outro lado, a catalogação de insumos os produtos cuja utilização ocorre em laboratório, porque aí não se poderá dizer que o consumo decorra de uma interação direta com o processo produtivo, por mais imprescindíveis que os testes e procedimentos laboratoriais possam ser para a produção. Divirjo daquele voto vista unicamente em relação ao creditamento sobre graxas e lubrificantes aplicados a tubos e acessórios componentes da coluna de produção de petróleo. O crédito foi ali recusado ao fundamento de que, naquele voto vista, né, de que esses elementos duram diversos ciclos de produção e, portanto, não seriam consumidos instantaneamente. Pois bem, a decisão normativa CAT 1/2001 define com elucidativos exemplos o conceito de insumo. Eu transcrevo aqui aquele trecho, né, multicitado sobre o conceito de insumo, do Aliomar Balieiro e tudo mais. Eu não vou pular aqui a leitura. O conceito é o mesmo, aliás, da disciplina federal do IPI. Eu transcrevo aqui o artigo 226 do decreto 7212. É insumo, portanto, todo material que seja consumido no processo de industrialização. Não leio em nenhum dos textos normativos transcritos a exigência de que o consumo seja imediato e integral. Tampouco penso que essa seja uma nota inerente à ideia de consumo e que não precisasse, por isso, ser sequer referida no texto positivo. O desgaste acelerado, posto que não instantâneo, de um elemento é, por que não, uma forma de consumo deste elemento. E se esse desgaste decorre da interação com o processo produtivo, então todos os requisitos do conceito de insumo estão preenchidos. Talvez os únicos elementos produtivos cujo consumo é efetivamente instantâneo e imediato sejam energia elétrica e combustível. Inúmeros outros exemplos de insumos referidos na própria DN-CAT 1/2001 não são propriamente consumidos imediatamente. Pensemos nas lixas e nas escovas de aço. O consumo desses materiais não é exatamente imediato. Antes, ocorre por meio de um desgaste paulatino e bastante acelerado, de poucos dias ou mesmo horas, mas não instantâneo. O mesmo ocorre com graxas e lubrificantes. Qual o limite temporal? Quão rápido deve ser o desgaste para que seja aceito como insumo? A meu ver, o único critério temporal seguro é o período de 1 ano, a partir do qual o fator produtivo assume a condição de ativo imobilizado. Desgastando-se em menos de 1 ano, em razão de interação com o processo produtivo, tem-se um insumo. É essa, a toda evidência, a hipótese de graxas e lubrificantes aplicados aos equipamentos de perfuração e produção de petróleo. Consigne-se, por oportuno, que a instantaneidade do consumo não foi, a meu sentir, imposta pela Câmara Superior no modelo conceitual de insumo a ser aqui utilizado. O voto vencedor, lá proferido pelo ilustre presidente desta casa, Dr. Argos Simões, impõe a este colegiado que admita como insumos apenas bens consumidos no processo produtivo, sem, contudo, exigir que o consumo seja imediato. Por isso, entendo-me livre para, sem desafiar a decisão do colegiado superior, descartar este requisito, digamos, adicional e, a meu ver, destituído de fundamento legal. Voto, assim, pelo provimento parcial do recurso de ofício para restaurar o lançamento relativamente aos seguintes itens de glosa indicados na coluna Mercadoria de Descrição do demonstrativo anexo 1. Cloreto de potássio, hidróxido de sódio a granel, ácido cítrico a granel e querosene balde de 18 litros, que são os itens descritos naquele demonstrativo como os usados em laboratório. É esse o voto, presidente. Demais. Agradeço a atenção.
Então, esses Perfeito. produtos que Vossa Senhoria listou são diferentes daqueles listados pelo relator, né, o doutor Argos. Exato, exato. Assim, se eu entendi bem, o voto do Dr. Argos defere o crédito para esses, não dá valor ao fato de serem usados em laboratório, mas, em compensação, exclui o crédito de alguns outros que estão naqueles esclarecimentos Sim. da Petrobras de que não seriam objeto da produção. Então, há uma coincidência meio que, né, não há uma relação de continência nem de um em relação ao outro. Eles são se tangenciam, digamos assim. Porque, na verdade, a minha dúvida, inclusive, é interessante até, eu fui em 2 lugares. Eu fui exatamente ver o esclarecimento do contribuinte e fui ver na internet o que seria cada um deles, e para que serviria o ácido clorido, o alcalinizante, né? O álcool etílico utilizado efetivamente nas refinarias, o antiespumantes para poços, a biocida, né? E, efetivamente, eu não vi que nenhum deles, eu poderia dizer, se incorpora ao produto e tem... Aquele que eu achei foi, efetivamente, o antiespumante para poços, que se utiliza e ele desaparece, né? Então, mas dos outros, não. Efetivamente, não. O senhor já registrou seu voto, de preferência? Eu acho que sim. Deixa eu dar uma olhadinha numa coisa. Está disponível aí? Acho que eu fiz o Paulo procedimento Andrade, está aqui o completo. Paulo. Sim, está disponível, sim. Obrigado. Tá. Cloreto de potássio, hidróxido de sódio a granel, ácido cítrico a granel. Então, eu fiquei em dúvida também nesse ácido cítrico, aquilo que fala o próprio contribuinte naquele tabela, né? Porque ele fala aqui o ácido cítrico é utilizado para insumo utilizado para utilização em laboratório. Então, efetivamente, esse ácido não sequer faz parte da produção, né? Ele é utilizado, talvez para experiência, para testes, mas... Então, deixa eu ver uma coisa aqui. Onde ele foi parar? Só um segundo aí. Aqui. Achei que eu estou um monte de tela. Então, quando eu vou agora na internet, olha, esse hidróxido de sódio a granel está em oferta aqui no Mercado Livre. Para usina. Utilizados em usinas. O senhor vai apresentar uma preferência também, doutor Zúlio? Imagino que sim. Olha, sinceramente, eu tinha até pensado no início pedir vista. Ou pedir vista. Nossa, ele quase que se confunde com... Eu estou muito tendente a acompanhar o Argos, mas eu podia pedir vista para ver melhor o que participa e o que não participa no processo produtivo. Fique à vontade, doutor Flávio. A premissa é mais parecida com a do... Basta participar do processo. Olha, não precisa se incorporar nem se consumir imediatamente. Quando eu cheguei na fazenda há muito tempo atrás, achava assim. Depois, com o tempo e lendo... De toda forma, que me parece, a superior decide reiteradamente com relação ao consumo imediato integral da mercadoria, né? Então, eu me vejo... Nesse sentido, mas, de toda forma, eu vejo como doutor Argos que há um limite bem estreito do que se pode decidir nesse caso. Sim. Mais uma vez, eu decidiria de outra forma, mas eu estou limitado e eu não posso entrar, e acho que os colegas também não devem. O limite é a etapa anterior, pelo menos que eu estava lendo aqui o voto da superior. Por isso que eu acho que o Argos falou que ele daria mais coisas. Né? Esse é o limite do voto, porque ele não devolveu tudo. Entendi isso, estou entendendo certo? Por isso que o Argos, até eu não daria, mas o Argos daria mais do contribuinte.
manteria mais. Por quê? Quando a Câmara Superior julgou, eu estava lendo aqui, ela já definiu que é só que a parte anterior de cavala ao poço tal não faz parte do processo produtivo, que é uma etapa anterior. Pois e ela não devolveu eu estou de mãos atadas. E eu me sinto de mãos atadas, Então, mas com o máximo respeito e acato ao quanto determinado pela Câmara Superior. Viesse em primeira mão este processo para mim, eu votaria de maneira totalmente diferente. Já antecipo. Já votei algumas vezes. Só para esclarecer aqui, assim, a leitura que eu estou fazendo do acordo da Câmara Superior, a restrição que a Câmara está nos impondo em relação ao conceito de insumos é a necessidade de consumo, que foi algo que não foi um conceito adotado na terceira Câmara, que a terceira Câmara adotou simplesmente, olha, aquilo que é pertinente à atividade produtiva é insumo. Na minha leitura, houve só uma volta apertando o parafuso desse conceito que a Reunidas fez, que foi, olha, precisa ser consumido, mas na minha leitura a Câmara não se imiscuiu aqui na produção do petróleo, o que é prévio à produção, o que não é. Por isso que eu estou me sentindo autorizado a entender que as etapas dessa tal da completação, a meu ver, se eu considerar essa etapa como dentro da etapa produtiva, eu não estou desafiando né, não estou afrontando a decisão da Reunidas, porque são itens que são consumidos na produção, porque eu estou entendendo que essa etapa integra a produção, e a Reunidas não foi ao ponto de dizer, olha, no segmento de petróleo... A interpretação é legítima e o senhor tem total liberdade para assim fazê-lo, não se acanhe de nenhuma forma. O que me pareceu é que, na verdade, a Câmara Superior quis dizer o seguinte, o que integra e o que não integra ao produto. Aí eu venho aqui numa coisa interessante, até no voto de vista, né? Querosene e lume, balde 18 litros, insumo utilizado para laboratório, utilizado em laboratório, né? Eu também acho que isso não integra a produção, ele pode ser para teste, pode ser para experiência, ele pode ser para tudo, mas ele não integra a produção, não obstante o conceito largo ou estreito, dependendo da forma de ver do Dr. Flávio, né? Eu acho que esse é o tipo de produto que o próprio contribuinte fala, pô, isso não faz parte da gasolina, né? Isso não faz parte daquilo que nós produzimos. Por quê? Porque, efetivamente, ele é utilizado no nosso laboratório para experiência. Doutor Flávio e doutor Rafael. Vamos pedir vista? Um pouco atrás daquilo que o doutor Rafael Zuli colocou também, com relação à representação, que essa questão de estar em completação ou já estar em produção também parece já foi superada, né? Superado. Está limitado esse campo de julgamento, porque isso já está no voto anterior. Não, isso para mim eu já dei por superado. O problema é o seguinte: o grande problema que eu vejo, por exemplo, é aceitar querosene e lume, balde 18 litros, que é utilizado em laboratório. Então, não é utilizado na produção, né? O hidróxido de sódio a granel. Vou pedir vista. Vai pedir vista? Eu pedi vista. É super complexo, na verdade, esse processo. Faz bem. Então, só pede aqui que eu já habilito, doutor Flávio. Esse processo aí é super complexo, não é simples, não. Porque tem 2 laudos, uma limitação da Câmara Superior, 2 votos bem fundamentados. Eu vou pedir vista, sim. O laudo, eu dei uma olhada nos laudos, realmente não me foi assim tão esclarecedor o laudo, porque resta exatamente essa dúvida. Poxa, mas é utilizado onde? Ele integra o produto, ele faz parte, ele não faz parte? Perfeito, que nem a graxa lá, perfeito. A graxa, para mim, ela conserva o cano, pronto, na definição mais simples que tem. Perfeito. Sabe por quê? Se adotar aquela tese que tem que ser ou se incorporar totalmente ou se consumir imediatamente, você vai restabelecer tudo. Por quê? Porque é um processo produtivo de petróleo, né? Você olha lá o que o cara está produzindo, não tem quase nada instantâneo. Se você quer participar do processo produtivo, você vai restabelecer uma outra parte. E se você falar que é o
que a empresa admitiu ainda é outro diferente. Por isso que eu quero ver. É um negócio que não é simples, não. E você vê que tem objetivamente, coisa, eu fechei objetivamente falando, aqui. não, é que eu senti vontade de me aprofundar nessas questões, e mais uma vez, eu entendo que estamos impedidos de fazê-lo, por determinação da Câmara Superior, eu concordando ou não. Eu me senti impedido, porque essas questões são absolutamente irrelevantes para o caso. São muito relevantes. Eu acho que o ponto de discussão é justamente esse, mas, salvo o melhor juízo, estou impedido de fazê-lo. Então, da análise, e eu fico curioso, porque sempre são análises muito bem feitas do Dr. Flávio, fico, inclusive, com aquela preocupação de que não vai extrapolar aquilo que foi determinado pela Câmara Superior. Mas, de toda sorte, vai ser trazido ao processo, e, enfim. Porque ela dá margem a várias interpretações da Câmara Superior. É interessante também, eu chamo a atenção do Dr. Flávio, porque foi uma das coisas que eu já tinha visto, é a posição adotada pelo fisco extremamente rígida, porque, por exemplo, na manifestação 740, ele diz: verifica-se que não basta que a mercadoria seja utilizada na atividade fim do contribuinte, pois é necessário ainda que ela seja integrada ao produto. A autuação envolve produtos que são aplicados na fase de preparo dos postos. Mas, para mim, essa última frase aqui, preparo dos postos, ela já se tornou, como diria, superada, né? Ele fala ao terminar... Ultrapassada, isso mesmo. Ultrapassada. Então, mas ele tem razão nessa outra questão. Até que ponto que nós vamos considerar essa integração ou não? Agora, se eu preciso desse produto para jogar lá no cano, para que se flua efetivamente a produção, aí, embora ele não incorporou o produto, a verdade, sem a graxa lá, eu não tenho produção. Não, então, ele não se incorpora diretamente, mas indiretamente eu preciso dele. Sem ele não funciona a produção. Então, é esse limite. Miguel Benquer, nunca eu falo. Cheio de complicações, tem razão, Zul. Por isso que eu pensei que é cheio de questões, assim, não é simples. E ainda tem a delimitação da Câmara Superior, por isso que eu pedi vista. Porque para não... Assim, você tem que fazer uma análise muito minuciosa. O processo não é nada simples. Bom, do ponto de vista processual aqui, só anunciando, então, o processo, doutor Érico, sai em vista para que o doutor Flávio melhor estude e ali se pronuncie. Eu vou, portanto, encerrar formalmente aqui no sistema o julgamento, né? E a gente pede que o senhor acompanhe aqui a edição das pautas para que, eventualmente, quando o processo retornar, uma vez mais, inclusive, o senhor pode ter aí até a palavra sendo concedida. Acompanho, e se houver a oportunidade ou a necessidade de algum tipo de manifestação técnica específica em determinados, que porventura venha a causar um tipo de dúvida, por favor, estarei nos autos, me manifestando. Eu só até chamo a atenção do Dr. Argos, do Dr. Flávio também. Eu fiquei com um ponto de... Eu queria muito ver o voto de preferência do Dr. Paulo Roberto. E aí eu me senti, após o voto dele, ler e ver os produtos, eu me senti um pouco inibido para o futuro, porque eu fiquei pensando, como é que nós vamos administrar isso? Porque o doutor Flávio, eu pedindo vista, agora o doutor Flávio, então, pediu vista. Eu até acho interessante, porque nós vamos jogar um pouquinho mais para frente para ter oportunidade de estudar melhor isso, tá? Porque algumas coisas eu comecei a pesquisar agora no Google, outras eu já tinha pesquisado antes, porque eu tinha visto os produtos excluídos, incluídos pelo Dr. Argos. Mas, como voto de preferência, na volta, nós vamos ter que convocar o Dr. Paulo, porque ele fez parte desse momento de hoje. Não é julgamento ainda, mas esse início de julgamento. Então, nós vamos ter que um dia convocá-lo, ver uma oportunidade de convocá-lo, tá? Só para você lembrar isso a todos. Por isso que eu falei, me senti inibido.
Eu preferia votar hoje, mas realmente esse tempo, esse respiro que nós vamos ter é muito interessante. Porque, por mim, pelo aquilo que eu vi da listagem do próprio contribuinte, ele fala, é utilizado em laboratório. Poxa, para mim já me inibe dizer que isso integra a produção, mesmo que de forma indireta. Eu não posso dizer, enquanto laboratório ele está tendo uma experiência. Ou seja, eu compro parafuso de rosca, que é aquele de rosca contínua, perfeito, e vou lá no laboratório e vejo se ele serve ou não para a minha produção. Tá, o qual ele não serve, eu excluo ele e pronto, mas eu comprei, mas eu não tenho direito a crédito, porque ele fez parte de uma experiência. Aquele autoatarrachante, vou ficar nos parafusos. Esse autoatarrachante serve para mim, porque efetivamente ele faz o buraquinho que eu preciso, eu não preciso na broca. Ótimo, eu economizei uma etapa. Mas aí eu estou num momento anterior ao quê? A produção, ou se eu digo se integra ou se não integra o produto. Perfeito. Eu dei um exemplo bem pífio para poder ser claro nesse sentido. Então, quando eu falo no tal do querosene, para que ele serve? Eu não sei. Ele não está me parecendo. O próprio contribuinte diz, ele é utilizado no laboratório. Para quê? Para fazer teste. Tá? Boas vistas, doutor Flávio. Eu quero ver seu voto. Então, o processo está em vista, doutor Érico. Então, aguardamos aí o seu retorno no momento correto. Também o retorno do doutor Paulo, como bem lembrado pelo doutor Zulli. Relevante também. Um bom dia. Então, colegas, eu vou aqui, então, encerrado este julgamento. Bom dia, doutor Érico. Encerrado o julgamento, temos só um processo, portanto, acho que podemos encerrar a sessão no sistema, né? Deixa encerrar, e aí nós pedimos ao Jailson que nos deu suporte aqui para a gravação. Sessão de julgamento formalmente encerrada. Tabir, está tudo certinho? Perfeito, estou olhando aqui, custo ofício, fazendo visualizar a ata. Perfeito, saiu em vista, perfeito, perfeitinho. Isso, só o registro de que saiu 4 aqui. Em vista com o doutor Flávio, está tudo correto. Então, senhores, a despeito de ter sido muito breve, é sempre satisfação dividir aqui os quadros com os senhores. Mais uma vez, renovo aqui os cumprimentos ao doutor Paulo, que nos trouxe aqui a sua posição pessoal, que a sua relevância, enfim, já sabemos que vamos contar aí com a sua participação mais uma vez, que vai ser uma alegria a todos. Então, eu peço para o Jailson, eu vou proceder ao encerramento e, na sequência, eu peço que, por favor, encerre a gravação. Então, agora são 9h23 da quarta-feira, dia 29 de junho de 2022, e nós estamos encerrando a sessão da 4ª Câmara Ordinária do Tribunal de Impostos e Taxas de São Paulo. Então, a todos os nossos cumprimentos, tenham aí uma boa semana. Jailson, por favor, pode encerrar a gravação. Até cumprimento